dia eu cheguei para eles e falei assim: oi, prazer, meu nome é Fabiana e eu estou aqui terminando meu college de eventos e eu queria saber se a sua empresa está contratando. Foi assim, eu nem conhecia a empresa direito. Olá, está começando agora o Brainscast, um podcast que conversa diretamente com profissionais brasileiros da área de marketing e comunicação que moram no Canadá. O Brains é uma organização sem fins lucrativos, inicialmente criada por 4 mulheres brasileiras, com o intuito de construir networking entre os imigrantes profissionais da área de marketing e comunicação. E se você chegou até aqui para ouvir uma de nossas histórias, seja muito bem-vindo. Olá, está começando agora mais um episódio do Brainscast. Eu gostaria de me apresentar primeiramente, eu sou a Silvia Shira, e o episódio de hoje é muito especial porque nós vamos falar sobre eventos, que é um assunto que a gente não teve a oportunidade de conversar tanto nos últimos anos devido à pandemia, mas agora a gente vai voltar. Eu estou aqui com a Fabiana Molino, que ela mora no Canadá há quase 10 anos, e além de ter vivido a experiência de mudar de país, ela também mudou de área aqui no Canadá. No Brasil, ela trabalhou em bancos e empresas do setor financeiro, como Itaú, Citi, Santander, nas áreas de relacionamento com o consumidor. E quando ela mudou para o Canadá, ela resolveu estudar e ir para a área de eventos. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Fabiana, obrigada. Eu queria começar perguntando um pouquinho sobre a sua história. Você chegou no Canadá em 2015, né? Isso, obrigada. Primeiro, né, obrigada pelo convite. Fiquei super surpresa. Falei, gente, mas eu, né, assim, tô nessa área ainda, tô desbravando a área, né? Não é nenhuma coisa que eu, né? A área de eventos, ela é tão grande, abrange tantas coisas e eu tô só num pedacinho ali, né? Então, a minha história aqui com o Canadá, eu cheguei no Canadá em 2016, oficialmente, assim, né, para morar mesmo. Eu vim antes em 2015, estudei um pouco de marketing. Mas, assim, a gente não tinha plano de imigrar. Voltei para o Brasil, não tinha nenhum plano. Em 2016, a gente resolveu, foi super rápido. Eu sou formada em hotelaria, sou formada em nutrição também. Mas, quando eu me formei em hotelaria no Brasil, eu sempre gostei dessa área de eventos, mas eu nunca consegui trabalhar na área no Brasil, e aí a vida foi levando, né, no Brasil, obviamente, para esse caminho. Eu fui para a área de banco, como você mesmo falou, para a área financeira, e fiz carreira, e fiquei 9 anos, né, trabalhando em banco. Quando a gente decidiu vir para o Canadá, eu fiquei nessa de, meu Deus, né, eu sempre fui a pessoa que organizava todos os passeios, todos os eventos, eu sempre fiquei, né, sempre gostei disso. E aí eu falei, por que não, né? Por que não? Já que é um recomeço, né? Mudar de país é um recomeço. Mas eu não sabia absolutamente nada da área, nada. Eu não tinha a menor noção de mercado de trabalho, eu não pesquisei. Como muita gente tem plano Canadá, que fica anos planejando Canadá, não foi nosso caso. Em 4 meses a gente decidiu vir e veio. Mas eu acho que essa coisa também é recente, que eu também cheguei aqui em 2015 para estudar, e como eu costumo falar, o pessoal do podcast do Carreiras do Canadá também falava, quando a gente chega aqui em 2014, 15, 16, esse Canadá era tudo mato ainda. Não tinha brasileiro, não tinha informação, não tinha grupo, tinha 2 ou 3 fontes de informação somente. Então, hoje você está surpreso de, ai meu Deus, eu fui convidado. Mas não, hoje em dia, se você vê um profissional aqui brasileiro de marketing e comunicação no Canadá, com 5, 6 anos de experiência na área, já tem uma super experiência, porque muita gente chegou aqui há 3 meses atrás, entende? É bem isso mesmo, né? E era difícil achar uma informação focada tipo assim, hoje você vai num grupo e fala assim: alguém aqui trabalha na área de eventos? Alguém aqui trabalha na área, sei lá, de marketing? E chove, gente, porque tem profissionais. Naquela época, realmente não tinha. Então, foi meio que com a cara e com a coragem, né? E aí vim pelo caminho que a maioria vem, que é o college. E aí fui fazer Centennial, obviamente, por escolhas que nem vem ao caso aqui, né, sobre imigração, mas enfim. Então, na época, eu fiz 2 colleges de 1 ano, né? O primeiro college que eu fiz foi Events Management, era um curso de 1 ano. Eu acho que 1 ano, de verdade, é pouco para cobrir tudo que tem, e a área de eventos, ela basicamente tem muito mais ramos, tá? Mas ela é muito dividida, assim, em eventos públicos, eventos corporativos, eventos, festivais, né, de música, grandes festivais, eventos sociais, então casamentos, aniversários, essas coisas. Todas essas áreas existem no Canadá, mas dentro delas é muito difícil você ir a fundo em 1 ano de college, né?
Então, o college ele deu uma pincelada no que era o voluntariado, o trabalho voluntário, que também é uma área de eventos, mas eu acho que meu college, eu acho que focou muito em festivais, grandes festivais. A gente teve um pouco sobre sponsorship, que é uma coisa que a gente não eu nunca trabalhei na área de eventos no Brasil, mas eu acho que a gente não tem. Então, por exemplo, não, até tem, mas eu acho que não como é aqui no Canadá, que eu vejo que cada cidade tem um budget para eventos e você pode, inclusive, conseguir grants, né? Então, que nada mais é do que a cidade ajudar você financeiramente a colocar aquele evento de pé. Então, isso é uma coisa que eu aprendi no college que eu acho que foi super válido. Que seria tipo um fundraising também. Exatamente. Então, por exemplo, se você quer organizar um evento para a comunidade brasileira na cidade de, sei lá, de Vancouver, né? Então, você consegue provar para a cidade, existem formulários, tá? Existem para isso tudo. Eu não conheço, obviamente, outras províncias, eu estudei mais Toronto, mas existem, assim, outras cidades que eles têm um budget para te ajudar. Então, assim, você tem que provar quantos brasileiros vivem nessa cidade, qual vai ser o impacto desse evento nessa comunidade, né? Qual o objetivo, quantos dias, quem você vai empregar, o que a economia vai girar para a cidade, né? Então, então, existe essa ajuda por parte do governo para ajudar você a tirar uma ideia do papel. Eu, de novo, né, conheço, o que eu estudei foi Toronto, né? Não sei as outras, mas imagino que cada cidade tenha. E eu acho que é uma coisa bem interessante. Então, o college foi mais ou menos isso. Acho que faltou muito no meu college do que eu estudo, do que eu trabalho hoje, que é a parte corporativa, né? Que eu faço mais, né? Mais eventos corporativos. Eu acho que faltou um pouco, mas a gente, como é brasileiro, né? A gente se mexe e aprende o que tem que aprender, né? Não tem muito segredo. Segredo. Assim, por mais que você nunca tivesse trabalhado na área de eventos, mas você tinha experiência no mundo corporativo, né? O que pode ser diferente, por exemplo, eu tive uma experiência meio semelhante no college aqui, porque quando você entra num college, quando você está lá nos seus 20 e tantos, 30, já é o seu segundo diploma, você já tem uma experiência profissional no Brasil, você vai perceber de uma forma diferente daquele adolescente canadense dos 17 anos que está começando aqui, né? E às vezes acho que os cursos, por exemplo, curso de design, curso de advertising, eventos, no college eles acabam pegando aquele appeal da galera mais nova, né? Então eles vão tentar falar dos grandes nomes, das coisas que brilham os olhos. Mas para a gente que já tem uma certa expectativa, assim, o que você acaba mudando, falou, né? É perfeito. E nesse ponto eu me senti um peixe fora d'água. Porque eu já tinha uma bagagem no Brasil e para mim, né, eu já vim mais velha, tudo, então assim, para mim estar ali era uma oportunidade assim de eu estar, nossa, estudando, e aí eu via que tinha muita gente nova ali que não sabia. E aí isso vem de contramão com a necessidade da entrada do mercado de trabalho. Para mim isso foi assim o que mais me doeu no fim do college. Porque eu tive muito apoio de um professor que era o coordenador do curso, assim, ele foi muito meu mentor, ele me ajudou muito, ele me indicou, ele ajudou com resumê e tudo mais. Só que as vagas que existiam no começo, quando eu saí do college, eram vagas assim, part-time, para trabalhar na CN Tower, sei lá, tipo assim, na recepção da CN Tower, nada contra, mas eu já tinha 35 anos, eu acho que 36 anos eu já tinha. A gente vem com o dinheiro do Brasil e a gente precisa ganhar em dólar, entendeu? Não dá para ficar nessa de trabalhar 4 horas por semana. Isso realmente é para quem está saindo da faculdade com 18, 19, sei lá, com 20 anos, né? Sei lá, enfim, do college. Não é a nossa realidade. Então, eu me assustei um pouco com isso. Porque existiam muitas vagas, como eu acho que ainda hoje existem, mas eram casual jobs. Summer jobs, meu Deus do céu, o tal do summer jobs, quando tinha aquele job fair para summer jobs, no começo eu não sabia o que era isso. A gente não tem isso no Brasil. Eu não sei se você tem essa percepção. A gente não tem isso de ter um summer job no Brasil. Você vai lá. É verão o ano inteiro, basicamente. Exatamente. Então, aí eu falava. O próximo que existe disso é a vaga temporária perto do Natal e Ano Novo. Pronto, exatamente. Exatamente, mas assim, eu via que tinha, tipo assim, esse negócio de part-time jobs e tal. E aí, isso tinha part-time, casual jobs.
E aí tinha um monte de trabalho voluntário, eu já fazia, desde que eu cheguei fazendo trabalho voluntário, eu fiz a Terra Fox Run, eu trabalhei na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, fazendo voluntário para eles, e são ótimas portas de entrada, assim, são bons para você entender o que acontece ao seu redor, mas a gente tem um limite também para trabalhar de voluntariado, né? Eu fiz muitos galas que eu fui voluntária e eu aprendi muita coisa. Mas chega uma hora que a gente realmente precisa ali da... É que eu sinto que é uma estratégia relativamente comum para jovens entrando no mercado de trabalho aqui, de eles terem um part-time job mais ou menos fixo, por exemplo, trabalhando em um restaurante, numa loja, alguma coisa assim, às vezes mesmo durante a faculdade, embora muitos não trabalhem durante college, e daí eles têm ali, tipo, 10 horas por semana, tem um shift aqui, um shift ali, talvez 20, trabalhem mais à noite, e daí quando aparecem esses eventos, por exemplo, vamos fazer uma Fan Expo no Metro Toronto Convention Center, vamos fazer uma feira lá em Mississauga, etc. Eles acabam pegando esse tipo de shifts, porque daí eles conseguem se organizar com outro trabalho part-time, que também é flexível, e daí eles pegam esse evento, só que nisso eles acabam construindo uma experiência relativamente sólida, só que eles têm que ter, assim, um pezinho de meia aqui para pagar as contas naquele part-time casual, e flexível o suficiente para conseguir pegar esses eventos, fazer contatos. Então, é interessante porque acho que a chance de você entrar no mercado de eventos aqui é mais flexível, mas, ao mesmo tempo, ela favorece quem é mais jovem e que não necessariamente ainda não tem aquelas 1000 contas para pagar, não tem imigração, não tem a família, etc. Então, você tem que ter aquele certo tempo para você apostar nisso, mas que, infelizmente, também é realidade para várias outras áreas, né? Não só eventos. E aí, nesse ponto, que você tocou no assunto, né? A gente tinha a imigração batendo na nossa porta que a coisa tinha que acontecer. Você tem que ser um full-time job, você tem que atingir todos os critérios no NOC. Então, tudo não é só a conta para pagar, né? Porque, de repente, o part-time, você tendo vários part-times, até né, no Starbucks, no Tim Hortons, você consegue fechar a conta ali do mês, mas a imigração não perdoa. Então, a gente tem que estar né, ali, ó. Mas algum né? desses trabalhos mais casuais, mais part-times que você fez, acabaram te ajudando a encontrar um emprego full-time ou mesmo o emprego que você está hoje? Sim, sim, o que eu estou até hoje, exatamente. Então, é legal isso porque, bom, primeiro que dos casuals que eu fiz, eu trabalhei muito em empresa de catering, eu trabalhei em muitos casamentos, então isso me ajudou um pouco a saber, porque o casamento aqui no Canadá não é como um casamento no Brasil, não é. Então, os primeiros casamentos que eu fiz, eu falava, Senhor, mas tipo assim, né? Que horas vai chegar, tipo, água de coco às 6 da manhã? Não, aqui tem horário para acabar, aqui tem lugar para sentar. Então, tudo isso a gente vai moldando ali a nossa cultura, porque aqui a é gente muito mais rígido também, de certa forma, porque muitas das noivas, dos noivos, têm aquela cultura de fazer um casamento de Instagram, que eu sei que no Brasil tem também, tá virando mais moda, mas assim, tipo, de estar a cor dos convidados, Isso! o estilo do vestido, as cores, tem que ser tudo igual, tem que ser tudo X. Só pode levar 2 ou 3 crianças que vão ser da minha de honra e página, não pode convidar outras crianças. Tem uma série de outras etiquetas sociais aqui que são totalmente diferentes no Brasil e num primeiro momento na foto parece que é tudo igual, né? Daí depois quando a gente vai ver, não, é muita coisa diferente, especialmente se você está como cerimonialista, né? Ou você está trabalhando na organização de evento social. É muito diferente. O horário de chegada, o horário de saída. Aqui precisa de permit para servir álcool em qualquer locação. E assim, eu já tive um casamento que eu trabalhei, eu era server, e eles me mandaram parar de servir uma determinada pessoa, uma senhora na mesa, porque ela estava alcoolizada. E aí eu falava assim, gente, mas deixa a pessoa ser feliz, né? Tipo assim, deixa ela. Não falei isso, pensei, né? Também você tem que observar. Quando você não sabe, você observa mais. Então, a própria questão assim de ter que levar minha marmita no casamento que eu estava trabalhando, porque não tem comida para os funcionários, né? A comida é muito contada. Então,
no Brasil é tudo um excesso, né? Todo mundo leva uma marmita para casa, com aquele monte de coisa. O casamento no Brasil, você chega, você senta na mesa, né? Tem as mesas, você senta. Não, aqui você tem que fazer o mapa das mesas e tudo mais. E com isso, você coordena, inclusive, a comida, porque alguns casamentos você escolhe o que você vai comer antes. Então, se você pediu peixe, minha amiga, no dia do casamento, se você viu a carne do lado, você quer a carne, você não vai ganhar a carne, você vai ganhar o peixe, porque você escolheu o peixe. E eu falava, Senhor, gente, mas A isso é maioria, assim. até porque daí, quando você tem, por exemplo, tipo, especialmente em Toronto, você tem muita diversidade, não só em Toronto, no Canadá inteiro. Mas quando eu me casei aqui no Canadá, eu lembro que eu tive que conversar com todos os convidados de antemão, além de fazer o RSVP, mas eu perguntei, tipo, tem alguma restrição? É vegetariano, é vegano, etc. Porque tinha alguns judeus, tinha alguns veganos, tinha algumas pessoas alérgicas a amendoim, tinha absolutamente toda essa combinação de restrições, tinha no meu casamento. Então, o próprio buffet estava me perguntando, e eles, inclusive, tinham, entre um dos formulários que tinha que assinar, que eu estava ciente de que eles iriam acomodar alergias, etc, etc. Então, assim, eu tinha que me corresponsabilizar pelo buffet caso tivesse algum problema com o convidado com uma restrição alimentar. O que não é a mesma coisa no Brasil. No Brasil é absolutamente todo tipo de comida, ninguém está muito se preocupando com isso, e também, assim, tipo, a variedade religiosa, a variedade de alergias são menores no Brasil, também em comparação aqui, e são coisas que a gente só aprende quando a gente chega, né? Exatamente, eu acho que a gente. É por isso que é importante esses casual jobs, porque cada evento era diferente. Eu trabalhei no Rock and Hall of Fame, e eu não sabia nada sobre hockey, e era um part-time job. E aí, assim, eu lembro que as pessoas não queriam também me ensinar, porque a maioria dos museus aqui, depois que eles fecham, no horário lá das 9 às 5, sei lá, eles viram um venue, né? Eles viram um espaço para eventos, então você pode alugar e tudo mais. Então eu trabalhei lá nessa parte que era depois das 5 horas, que era a parte de eventos. Então tinha casamento dentro do Rock and Hall of Fame, tinha muitos eventos corporativos, era bem legal. Mas, assim, também tinha tudo isso, né? A questão do álcool dentro de um museu, né? Então, assim, tinha todo um cuidado que a gente tinha que estar atento ali para a pessoa não exceder a quantidade de álcool, porque o venue, né? O espaço de eventos ali, o museu, ele é corresponsável, né? Por bebida alcoólica. Então, assim, eu acho que essa chegada, assim, foi uma quebra, assim, muito grande. Todo dia era uma surpresa, entendeu? Eu falava, meu Deus, mas, sabe, ainda que eu não tivesse trabalhado na área de eventos no Brasil, eu frequentava eventos, a gente vai, né, em feiras, né, você frequenta casamentos, você vai, e é tudo muito diferente, então... E é um desafio, né, porque a pessoa que está organizando o evento tem que dominar absolutamente tudo e prever tudo que vai acontecer. Então, como que você vai prever algo que pode acontecer se você não sabe a etiqueta local? Eu acho que isso realmente é bastante desafiador. E se você me permite também perguntar, você mencionou a corrida do Terry Fox. Eu fiquei bastante curiosa a respeito, porque, para quem não sabe, Terry Fox, ele é basicamente um herói canadense. Ele era uma pessoa que tinha vários desafios físicos, e ele correu uma maratona aqui no Canadá, e desde então ele se tornou uma figura histórica, um herói mesmo. Fabiana, você teve a oportunidade de participar, de trabalhar. Conta um pouquinho pra gente. Eu tive, eu acho que eu fui voluntária lá, eu acho que eu fui por uns 2 anos, eu não me lembro, porque depois eu passei a frequentar a corrida. É um carinho especial, né, que eu tenho, por uma história que se relaciona com uma história pessoal da minha família, e que não, né, enfim. E aí eu lembro que eu cheguei lá, o primeiro ano que eu trabalhei como voluntária, eu não me lembro se foram 2 anos ou se, enfim, mas o primeiro ano eu lembro que foi bem marcante de novo, porque eu já conhecia bem a questão de corrida no Brasil, que tem um fundo mais lucrativo, né? Tudo bem, tá? Nada, né? Mas eu entendi que aqui no Canadá ninguém estava ali correndo para chegar em primeiro lugar, para ganhar medalha. Tinha famílias correndo com carrinho, caminhando, e eu falava, gente, no Brasil você tem que correr, você vai na corrida, você tem que correr, né? Então, o meu trabalho ali foi
quando você chegava, eu fui num parque em Toronto, é um dos maiores que tem, agora eu não me lembro o nome do parque, mas era na região da Eglinton, enfim, e aí tinha toda uma parte de entretenimento, que tinha a história dele com fotos, então eu fui responsável ali por organizar essas fotos, colocar, né, e, enfim, né, disponibilizar tudo isso. Então eu fui responsável por organizar a história dele, né, a trajetória, você chegava e tinha um painel, assim, bem bonito e tal, e aí, obviamente que também tinha tenda para os voluntários, então tinha uma estrutura separada, tinha toda a parte dos vendors que tinha alimentação, tinha, eu acho que você tinha cachorro-quente, pintar o rosto, brinquedos, áreas para as crianças brincarem. Então eu fiquei mais nessa área ali, né? Eu lembro que tinha que chegar às 5 horas da manhã, era um negócio assim, bem cedo para organizar tudo, foi organização física mesmo, né? E foi só no dia do evento, eu não trabalhei na instituição depois, né? Porque tem gente que fica, né? Então, esse foi um trabalho muito importante, foi muito, muito legal. Ainda na parte de voluntário, eu cheguei a trabalhar numa instituição judaica, e eu tive a oportunidade de conhecer refugiados, não, desculpa, sobreviventes do Holocausto. E isso me tocou assim de uma maneira que eu nunca imaginei, porque eu fui, era um gala, e nesse gala foi outro choque cultural, porque chegou o prefeito de Toronto na época, chegou não sei quem do, sei lá, da parte da CIA, não é CIA de Toronto, mas sei lá, tipo assim, da Segurança Nacional do Canadá, eu não lembro os títulos agora, isso faz muito tempo. E ninguém chegou de helicóptero, ninguém chegou com segurança, sabe? Se fosse no Brasil, já chegava assim, os BBBs com, sabe, com segurança, então... Aí eu ficava assim, e eu tinha que encaminhar essas pessoas, esse era meu trabalho, né? Isso é uma coisa muito bacana, desculpa interromper, uma coisa muito bacana de trabalhar em eventos aqui no Canadá, ou mesmo só de ir nos eventos. Você consegue chegar perto de celebridades, assim, de intocáveis, a metros de distância, e normalmente não tem tanta cerimônia, né? As pessoas são muito mais alcançáveis aqui. Eu lembro que eu trabalhei também em alguns eventos aqui, uma vez em 2016 eu trabalhei numa Fan Expo, ajudando, assim, tipo, a orientar o pessoal, né, na porta, tipo, as pessoas vão para esse evento, enfim, só uma ajuda geral. E aquele ano foi o último ano que o Stan Lee, um dos fundadores da Marvel, estava lá e ele tinha um painel inteiro, que, tipo, tinha mais de 500 pessoas, e depois tinha uma sessão VIP com pessoas que tinham pago tipo, $1.000 só para poder conversar com ele sobre o que ele gostava de tomar no café da manhã. E eu não era para estar ali naquele evento especial, mas eu estava com uma janela entre um evento e outro. Daí eu fui lá e comecei a ajudar na organização, comecei a ajudar no evento e continuei lá para a sessão VIP. Eu fiquei a 10 metros dele, tinha um segurança que estava ali atrás só, tipo, mal prestando atenção em nada, porque não tinha nada acontecendo, era meia dúzia de pessoas perguntando para ele se ele gostava de panqueca ou ovo no café da manhã, e eu fiquei ali, meu Deus, eu tô do lado do Stan Lee. E você vê muitas vezes pessoas aqui que foram no TIFF, né, que é o festival de filmes, vendo Jason Momoa, vendo pessoas, isso é uma coisa muito legal aqui no Canadá, porque você, de repente, você tá do lado de uma celebridade, uma super celebridade, ou mesmo uma pessoa que talvez você não conheça, mas que nem você falar, o prefeito de Toronto, uma pessoa que, nossa, teria 30 seguranças ao redor no Brasil, e aqui a pessoa tá ali do seu lado, entra no elevador, fala oi, fala do tempo, do clima. Exatamente isso. E eu falava assim, gente, eu ficava assim, como assim? Ele chegou de carro, né? Tipo assim, temos que vir de metrô, sei lá. Temos que vir de metrô. E aí é muito engraçado lembrar essas diferenças, que isso é um choque cultural. Eu já vi aqui no metrô de Toronto o ator que trabalha em Kim's Convenience, o ator coreano. Sim! Eu sei quem é ele. Eu sei quem ele é, eu não lembro o nome. E eu fiquei na dúvida, será que é ele? E daí alguém teve coragem de abordar ele e perguntou, você é o fulano dele? Eu sou. Daí, só que nisso daí o meu metrô chegou, eu fui embora, ele tava no metrô. Normal. É normal, assim, a gente é engraçado, essa exclusividade, assim, né? A hora que eu vi o prefeito, eu falei, assim, tipo, sei lá, sabe? Eu já tive eventos que o Doug Ford estava lá. Será que eu tô no lugar certo? Tipo, era pra eu estar aqui, né? Sei lá, será que o segurança vai me tirar? Então,
É o tal do choque cultural. Eu acho que é o choque cultural. Quando as pessoas falam assim, ai, mas você mora no Canadá, eu não me adaptaria ao frio, à comida. Não é isso. Não, eu sempre falo, não é isso. É o dia a dia ali do trabalho, você falar. Às vezes você tem que controlar até a sua cara, porque eu me entrego minha cara, e assim, sabe, a surpresa, né? Só voltando, você tinha perguntado se um desses voluntários, se eu consegui meu trabalho, e foi através de um trabalho desse. Eu estava fazendo um evento lá no MTCC, lá no Metro Toronto Convention Center, e era um evento gigante, o PDAC, PDAC, né, que é um evento que vem muitos brasileiros. Tem muita gente da Vale, né? A Vale é um dos grandes patrocinadores. Esse Então, evento assim, de construção? é de mineração. Mineração. Eu já fui nesse evento. Isso, e o Brasil tinha um stand, um pavilhão, não me lembro bem. Eu trabalhei lá, acho que eu trabalhei no PDAC uns 3 anos seguidos, assim. E aí teve eu estava lá no stand do Brasil, e aí a empresa que que monta o PDAC, que até hoje é a empresa que eu trabalho, né? Que faz os stands, que faz o floor plan, que faz tudo, chegou, estavam lá montando o stand, e eu cheguei para eles e falei assim: oi, prazer, meu nome é Fabiana e eu tô aqui terminando meu college de eventos e eu queria saber se a sua empresa está contratando. Foi assim, eu nem conhecia a empresa direito, eu não sabia nada, e a mulher me olhou assim, ó, tipo, ela me deu o cartão dela e falou, manda seu currículo para mim. Tá bom, mandei, mas tipo, nem esperei nada, e aí fui chamada para uma entrevista e fui. E tô lá, na verdade, já troquei, porque são 2 companhias, 2 empresas, né? Embaixo são várias empresas dentro de um mesmo umbrella, e eu acabei ficando, né? Acabei indo para uma e depois troquei para outra. Mas assim, foi na cara e na coragem, tipo assim, eu sei que todo mundo fala que é cansativo o tal do networking, né? Mas é o que funcionou. Para mim. Então, eu já estava lá no Indeed mandando o currículo há muito tempo e nada acontecia. E aí foi nessa que a porta de entrada, né? Para o que eu tô até hoje, né? Que é um full-time job, enfim. E que foi, na época, ajudou na imigração, porque era NOC, tudo aquelas coisas que a gente já sabe. E quando a gente estava conversando antes, você comentou alguma coisa sobre unionized jobs. O que você trabalha hoje como unionized job? Qual que é o segmento? Como que funciona isso? Então, essa era uma outra coisa que eu também não conhecia, né? Aqui no Canadá, eu acho que pouca gente sabe quando chega aqui, não é muito comum a gente ver isso, acho que no Brasil. Aqui, dentro da área de eventos, quando você está montando, né, um evento, então hoje, só para ter uma ideia do que eu faço, a minha empresa é um show decorator, é o que a gente chama de. A minha empresa faz desde o floor plan, da concepção do evento. Então, vamos por a Fanexpo, vou dar um nome aqui, né? Então, a Fanexpo contrata a minha empresa para fazer o floor plan, para fazer a parte de carpete, a parte dos estandes. A gente atende todas as necessidades dos expositores e do show manager, do show organizer, né? Eu hoje só lido com o show organizer, com o dono do evento. Eu não lido mais com expositores, mas já trabalhei bastante com eles. E aí foi quando também eu comecei a entender que aqui no Canadá existem as unions, que eu acho que, como que é Seria no Brasil? sindicato. Sindicato. Só que os sindicatos são instituições aqui, no meu entendimento, tá? Pode ser que eu esteja errada, não sou dona da verdade, eles são instituições bastante fortes e eles não entram no trabalho um do outro. Então, existe a união da construção, existe a união do general labor, existe a união dos eletricistas, dos encanadores. Então, Especialmente existe... essas, só para complementar, essas profissões que eles são chamadas de trade jobs, ou trade skills. Eu aprendi essa expressão trade job há pouquíssimo tempo atrás, que são justamente essas profissões que no Brasil são as profissões mais, que em tese, né, as pessoas acham que são menos qualificadas, de baixa qualificação. Aqui as pessoas precisam ter um certo nível de qualificação e precisa ter, como se fosse uma carteirinha, né, uma licença, para poder operar em construções, etc. Obviamente, a gente sabe que isso não reflete em todo o mercado, né? Tem muita gente que não está vinculado ao union, ao sindicato,
mas, que nem você está falando, um ambiente desse em que é extremamente corporativo, em que são empresas contratando empresas em locais que precisam de certificações, de permits, de autorizações, então você acaba precisando ter unionized workers Labor. for trades, basicamente. Exatamente, porque na verdade existe a parte de seguros, né? Então, o evento tem que ter seguro. Então, o seguro não paga se de repente o cara estivesse trabalhando ali na parte, ele estivesse conectando seu som, ele tomou um choque, sei lá, morreu. E ele não era um profissional qualificado. Então, de novo, né? A responsabilidade pela vida do trabalhador, porque acidentes acontecem, e a gente sabe, né? Nessa área aí de eventos que é tudo uma correria, uma loucura, onde às vezes você está construindo uma parede para, sei lá, para mostrar sei lá, enfim, tudo pode acontecer. Eu já vi eventos que a parede caiu, aquelas paredes móveis, né, que a gente construiu, caiu. Então, assim, já teve acidente de golf cart. Então, tudo acontece. Já teve gente mesmo que pisou... às vezes a construção, porque a construção do stand às vezes tem que ser super rápida, porque entre um evento e outro, entre o término e o início de um evento, tem ali 10 dias, mais ou menos, você precisa construir um stand inteiro. E eu lembro quando eu estava no Brasil, uma vez, trabalhando num evento no IMB, teve um stand de 2 andares, porque eles tinham uma área VIP para atender os clientes em cima, que desabou. E daí ficou aquela confusão, né? Eu acho que assim, não machucou muito as pessoas, porque apesar de tudo era um teto baixo, né? Tinha acho que umas 3 ou 4 pessoas. Nossa, mas uma pessoa quebrou o braço. Um cliente quebrou o braço. Daí virou aquela bagunça, né? Tipo, quem que é responsável por isso? Como no Brasil a prática de contratar seguros para esses eventos, ou para qualquer coisa, basicamente não é uma prática muito comum, aqui é mandatória, né? Aqui é mandatório. Aquela coisa assim de a construtora culpando a empresa de gás, ou sei lá o quê, a empresa, a marca, né, que estava expondo, culpando a construtora. Enfim, eu nunca soube o que se resolveu daquele embrolho todo, se alguém foi responsabilizado ou não. Mas aqui existe muito essa preocupação, né? Tanto que se você passa mesmo na frente de uma construção na rua, tem uma plaquinha falando lá o número da autorização que a prefeitura deu, etc. Então, isso é bastante sério, né? E você tem um tempo... E tem inspeção. Esse negócio de stand de 2 andares não é muito comum aqui no Canadá. Eu faço os grandes eventos aqui, eu faço... minha empresa é responsável pela CNE, Royal Interfair, tem vários eventos lá no MTCC mesmo, no Exhibition Place, que são venues enormes. Não é uma prática comum. Eu vou te dizer que eu não sei se eu já vi stand de 2 andares aqui. Eu já vi container, sabe? Container. Isso está bem na moda agora, trazer container. Então, container você empilha um no outro. É mais fácil, mais ou menos, né? Porque também precisa de tantas licenças para trazer esses containers, que é um negócio. Então, mas o stand mesmo não é uma prática comum, justamente por quê? Porque aqui no Canadá se visa a praticidade, o custo, e não tanto a imagem, assim, né? É óbvio que todo mundo quer uma coisa bonita, ninguém, né? Mas isso normalmente é bem caro, né? Esses de 2 andares. Tem, mas eu confesso que eu nunca vi, não sei, talvez eu tenha visto e não esteja lembrando, assim, já vi booths lindíssimos, assim, pavilhões maravilhosos, mas, enfim, tem inspeção, né? Então, antes do evento abrir, né, existe inspeção elétrica, existe inspeção de engenheiro, né, dos bombeiros. Então, e tem milhares de inspeções. Então, a gente sempre sabe quando chegou o inspetor, porque a gente é chamado, se assina relatório e tal, e tudo mais. Daí você vai lá, né, tira poeira ali do cabelo, assim, né, se ajeita. Então, assim, já teve, por exemplo, tem eventos que eles são considerados construction sites. Então, eventos muito grandes que você tem que usar todo o equipamento de segurança. Então, chapéu, sapato de segurança, pulseirinha para dizer se você assistiu o vídeo de segurança. Então, assim, tem eventos que são extremos. E, assim, a ponto de que se você entrou sem o colete... Por exemplo, aconteceu o ano passado, um evento que eu trabalhei, a gente tinha uma média de 200 a 300 pessoas trabalhando no evento por dia na construção, tá? Isso foi... E aí, assim, um evento saiu na sexta e o outro entrou na sexta, no mesmo espaço de eventos,
Então, assim, um evento se mudando, saindo, e o outro chegando. E a gente tinha que usar a gente tinha esse número de, porque a gente também fornece o labor, né? São os trabalhadores, que são os, né, para montar tudo. Então, todos eles tinham que ter o colete certo, o chapéu. E eles têm. Todo mundo está acostumado aqui, todo mundo tem. Eu tenho no meu carro, porque todo mundo tem. Inclusive, você encontra esse tipo de equipamento de segurança para vender em lojas comuns, tipo Marcos. Comuns! Porque você, às vezes, vai lá e compra o seu, não necessariamente a empresa te dá. Exatamente. Só que o que acontece quando chegou lá, a inspeção foi tão forte que eles começaram a olhar a largura daquela. Sabe aquela cinta assim que Reflectiva? reflete? A fita refletora. E aí eles falaram: esse daqui não é aprovado pelo. Esse aqui não é grade, não sei o quê. E aí a gente ficou assim, cara, e aí era, sei lá, 10 horas da manhã, numa sexta-feira, eu tinha que comprar 300 coletes. E Igualzinho aí... ao Brasil, né? Que quando no Brasil, eu lembro que uma vez eu fui para Curitiba trabalhar como eu era expositora e eu estava ajudando a só supervisionar a construção do stand, né? Eu cheguei lá acho que uns 4 dias antes. E deu uma pane de fornecimento de tudo em Curitiba naquele ano. E eu lembro que eu estava ali, tipo, obviamente, ninguém tinha identificação de nada, todo mundo entrando e saindo, todos os construtores, pedreiros, pessoal com adesivo, com lona, enfim, todo mundo entrando e saindo do pavilhão. Chegou a faltar material, a gente não conseguia encontrar cadeira, porque daí a logística entregou no lugar e estava em outro. Euzinha aqui com a minha roupinha semi-social, tipo uma camisa polo da empresa, um sapatinho da Visano, andando no meio da galera, a gente teve que subir no porão lá com um carrinho, tinha prego enferrujado, tudo para conseguir pegar a cadeira, trazer, tirar o pó. Simplesmente porque deu uma pane, então eu que era expositora, que em teoria não deveria estar fazendo isso, entrei lá, pergunto se alguém veio me perguntar sobre a fita reflexora, ou então a linha que não é a prova de fogo no meu colete. Ninguém veio me perguntar isso. Não, e é tão sério assim aqui que já aconteceu, por exemplo, a Ministry of Labor, né, que é como é que chama isso? É o Ministro do Trabalho. Veio e fechou, e tipo assim, eles entram. Se eles veem que tem uma pessoa que você tirou o chapéu para arrumar seu cabelo, meu Deus. Eles fecham o site e aí evacua todo mundo. E é uma coisa assim, sabe? Porque isso é. Pensa num evento que você tem, tipo assim, 24 horas para montar, né? Dia e noite. Você perder uma hora com isso, é um saco. Fora que tem multa, que tem advertência, que tem. Então ninguém quer. Então todo mundo entende essa urgência, essa necessidade, né? Por isso que a gente teve que correr para comprar os coletes, porque senão eu tava ali pagando as pessoas. A gente tem ali. E as pessoas não podiam entrar para trabalhar, enquanto elas não tivessem com o equipamento certo, né? Então, são coisas assim que a gente aprende, né, no dia a dia. E esse ano está acontecendo de novo o mesmo evento nessa época, mas eu não sou mais a gerente da conta deles. E aí, mas eu estou ajudando quem está fazendo, né? Então, eu já, meses antes, eu falei, olha, né, tem que ter os coletes, não vamos esquecer dos coletes, tal, porque as pessoas depois levam esses coletes para casa, perde, some, enfim, né? Então, a gente tem lá agora de reserva, tá lá esperando, né? Porque a gente já sabe como é. Então, essa questão de segurança é muito, muito chata aqui, muito... eu acho que é necessária, para falar a verdade, né? Porque evita... Ainda assim acontece, né? Mas evita uma série de acidentes. Mas acho que dentro dessa parte de union, é importante, assim, entender o que cada union faz, né? E não adianta eu pedir, assim, por exemplo, para uma pessoa que da union de um eletricista, para ele instalar um banner para mim no teto. Porque ele não pode, porque não é, ainda que ele tenha o equipamento, que ele tenha o conhecimento, que ele tenha os scissor lift, que ele tenha aqueles zumbus, ele não pode. É verdade. No Brasil, muitas vezes que eu tive pane de fornecimento, assim, para construção de feira, a dona da agência de eventos que trabalhava comigo na época, ela já levava, assim, tipo, sei lá, isso já faz uns 15 anos atrás, mas ela levava uns 500 reais, 1.000 reais em dinheiro, ficava escondidinho ali na pochete dela, e daí ela saía dando caixinha para as pessoas para fazer tal coisa, tipo, você ali com a escada, tá trabalhando no stand, posso te dar aqui 50 reais e você pendura o banner? Ah, tudo bem. Ia lá e resolvia.
Eu tenho certeza que aqui não deve ser muito fácil de fazer um negócio. No nosso contrato vem essa cláusula estritamente proibido aceitar qualquer tipo de caixinha, qualquer tipo de tip, né? A gente não pode. É óbvio que, assim, às vezes, tipo assim, acontece do cara tá lá montando o stand para um cliente, porque a gente também monta stand, né? E aí chega alguém e fala assim, nossa, toma aqui um chocolate, tipo, a pessoa vende chocolate, sei lá, a pessoa vende, né? Mas não é comum, assim, dar, entendeu? Mas é uma Dinheiro. gratificação, não é como se você estivesse comprando um serviço naquele momento, né? Então, não é comum, não é uma prática. Mas essa questão do quebra-galho, né, que a gente tem de colocar lá, tipo assim, ai, arruma isso aqui para mim. Então, assim, ó, para você ter uma ideia, eu fiz um evento a semana passada, foi um evento super legal, de vinhos e tal. E aí, o meu gerente operacional tava lá, e aí a dona do evento me chamou e falou assim: eu preciso que você pendure 4 quadros para mim. Aí eu falei assim: até eu faço isso. Com a mão nas costas, com os pés nas costas. Mentira, eu não faço, não. Peguei os quadros, eram super levinhos, eram quadros, assim, tipo, bem levinhos mesmo, mas eram grandes. Olhei para trás, não tinha o negócio de pendurar, sabe? E ela queria que pendurasse na estrutura do pipe and drape, daquele tecido, sabe? Daquela cortina. Aí chamei meu gerente de operações, ele falou assim: nossa, meu Deus do céu. Tipo, o evento tava para abrir, mal correria. Ele falou assim: eu vou fazer. Beleza, ele fez, ele deu um jeito lá, fez um gato, passou, não sei o quê. E aí, no fim, eu tive que cobrar a cliente. Eu cobrei 1 hora do trabalho do gerente operacional, porque isso não estava na descrição do trabalho, né? Então, eu tive que cobrar mais. Então, são essas coisas, assim, que me parece que esse tipo de quebra-galho, assim, tem que estar na descrição do serviço, sabe? Me Sim. parece, eu posso estar errada, né? Não sei se todo lugar é assim, mas a maioria é. Então, assim, olha, e as pessoas esperam isso. Tipo assim, você pode aqui tirar. Você pode tirar o meu banner que está lá pendurado no teto? Posso, isso vai te custar 2 horas do meu trabalho, porque eu tenho que trazer a máquina, porque eu tenho que trazer isso, porque eu tenho que ter a ferramenta, não sei o quê. Eu vou precisar de 2 pessoas, porque uma pessoa sobe, a outra pessoa tem que ficar embaixo para que ninguém passe embaixo do. E dependendo da altura, tipo, mesmo que você tenha uma escada que alcance, mas se aquela escada X passar a altura que é permitida na regulação do município ou da business unit, você tem que trazer um daqueles vertical cranes, aqueles elevator Isso, cranes. que é o Zoom Boom, tem o Scissor Lift. A maioria dos espaços de evento que a gente faz, não tem como fazer com escada, né? Uhum. Tem que fazer. Então, assim, os custos aí, dependendo do tamanho de um banner para você pendurar do teto, eles podem variar assim. Nunca vi nada por menos de $500, só o custo de você colocar para cima. Só para colocar para cima. Né? E dependendo do tamanho, você precisa de 2, 3 pessoas, mais o aluguel da máquina. Então, assim, é um custo, né? É bem caro e tem essa questão de novo da segurança. Então, para que ninguém passe por baixo, para que o negócio não caia na cabeça. Então, se você é uma expositora, você não pode chegar lá e falar assim: ó, mas eu tenho aqui, minha escada alcança. Você vai pendurar o negócio no teto? Você não pode. Porque quem garante que você pendurou certo? Importante mensagem para todo mundo que está trabalhando na concepção de eventos ou de design. Vamos supor, resolvi contratar um evento lá no Museu de Arte Moderna, lá no Museu de não sei das quantas. Estou visualizando isso. Calma, antes de você visualizar isso, dá uma levantada nos custos, porque pode ser que limite sua criação. Perfeito. Nossa, exatamente, porque ninguém imagina que, meu Deus, mas vai custar $1.000. Tem um exemplo, né? Existe uma Union específica para arte visual, AV, né? Então, tudo relacionado a TV, som, iluminação, é uma Union, né? Diferente. Então, às vezes você quer. Já aconteceu de eu trabalhar com um stand pequenininho, assim, com empresas pequenas, até empresas estão começando, e aí a pessoa quer trazer uma TV para pendurar no stand. E ela não pode vou pendurar trazer a TV que eu tenho lá no meu basement em casa. Então, existe algumas. Claro que depende do venue, depende de muitas coisas. Existem, né? São as áreas aqui mais cinzas, assim, vamos dizer. Mas existem regulamentações que não permitem que você pendure a sua TV. Você tem que contratar alguém dessa Union e vai te custar $1.000 para você colocar uma TV ali atrás. Então,
são surpresas, infelizmente, que às vezes a pessoa que acontece muito com quem vem de fora para expor aqui no Canadá, né? Os Estados Unidos também é bem forte nessa questão de union, mas a gente não tem isso no Brasil. Falando né? em surpresas, eu acho que assim, é uma premissa básica de que se você trabalha com eventos, você vai ter surpresas, você tem que estar preparado para o inesperado, e pelo menos assim, se acontece uma vez pro resto da vida, você nunca mais vai cometer aquele erro. Mas todo mundo que trabalha com evento tá preparado para o pior, ou precisa estar preparado para o pior. O que eu queria perguntar você consegue lembrar de alguma história em qualquer um dos eventos que você trabalhou, seja como voluntária na organização, qual foi as piores emergências ou as maiores surpresas que você teve, boas ou negativas? A gente teve um caso que caiu, um banner que caiu em cima do stand, não estava aberto, estava em construção, eles estavam, na verdade, suspendendo, né? E caiu. Eu tive um caso que, inclusive, eu estava sozinha, era bem tarde, assim, era, sei lá, e uma parede muito alta desabou. Eu e algumas pessoas só, eu já estava me preparando, sei lá, era 8, 9 horas da noite, assim, já estava me preparando. Eu tomei um susto, graças a Deus que não estava perto. Eu acho que eu tô tentando lembrar que, assim, e tem acidentes com pessoas, né? Tipo assim, gente que se cortou, que caiu, que entrou prego. Eu já tive casos de briga entre duas pessoas trabalhando, que chegou polícia, bombeiro, aí entra no WSIB. Então, assim, aí, tipo assim, sabe, isso acontece. Desculpa, o que é WSIB? O WSIB é uma. Eu não lembro agora a sigla para quê. Eu tenho até uma amiga que trabalha lá, vamos ver se ela vai assistir. Ele é o seguro que todas as empresas pagam. É um seguro do trabalhador. Eu acho que equivaleria, eu não sei o que seria. A gente tem isso no Brasil, mas eu não sei o que equivale. Então, aqui, a gente não fala que quando você se acidenta no Brasil, você entra na caixa, aqui você vai para o WSIB. Se é um acidente de trabalho, o WSIB é o seguro que o empregador paga para que você receba, caso aconteça um acidente de tipo trabalho. Um seguro invalidez, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, Então, assim, a gente já teve esse caso, né, isso não é bom para a empresa, não é legal, a gente fica, né, porque vai fiscalização e tudo mais, mas já aconteceu porque foi uma briga. Então, mas acho que, nossa, assim, eu não consigo lembrar de nenhuma grande, assim, surpresa, mas acho que essa de ter caído, né, a coisa, assim, cara, é uma coisa muito grave, porque estraga tudo que estava embaixo, a gente teve um prejuízo enorme, porque a gente teve que pagar, destruiu geladeira, era uma feira de alimentação, então, assim, bem ruim, assim. E uma coisa que, infelizmente, acontece muito é gente que chega para trabalhar alcoolizada, intoxicada, com drogas, e a gente tem que dispensar, não posso manter uma pessoa dessa, né, no ambiente de trabalho, e isso gera para a gente um estresse, porque eu fico desfalcada, né? Então, você faz um planejamento ali do número X de pessoas e você fica desfalcado. Então, essas surpresas, assim, são bem difíceis de contornar, sabe? A experiência vai ajudando, né? Vai ajudando, mas quando você fala de pessoas, quando você fala de materiais, você pode comprar mais, você pode se precaver, mas quando você fala de pessoas, é mais difícil o fator humano, até você pode estar lá e você pode ficar doente, né? Em janeiro estava no meio de um evento, eu fiquei muito mal, assim, mas muito mal mesmo, eu tive que eu consegui até a abertura, mas depois não consegui mais. Então, isso acontece, né, com pessoas e tudo, mas você vai ficando desfalcado, sabe? Então, prejudica o seu número de horas de trabalho. Sim. Às vezes a abertura do negócio, então essas coisas, né, bem complicadas, assim, mas Nossa, é muito legal. Eu acho que bastante da sua experiência relaciona, pelo menos com a minha experiência prévia de quando eu organizei eventos no Brasil, mas acho que a principal diferença são até mais culturais, né, do que qualquer outra coisa. E independente de você ter tido experiência com organização de eventos ou não no Brasil, você chega aqui, essas etiquetas, esses procedimentos são totalmente diferentes. Eu queria aproveitar também para te perguntar
o que você teria como dicas ou conselhos para alguma pessoa que está querendo estudar ou entrar na área de eventos aqui? Pode ser qualquer coisa, desde uma aptidão que você tem que aprender, como, por exemplo, lidar com pessoas, me informar sobre procedimentos, ou então cursos, qualquer dica. O que você aconselharia para uma pessoa que está querendo entrar? Existem alguns cursos básicos, assim, não é curso, né? Na verdade, são licenças. Então, você precisa, por exemplo, o Smart Serve, que é a licença que você tira aqui. Eu não sei se é em Ontário ou será que é no Canadá todo. Essa só em Ontário, mas cada província tem o seu. A única Tá. que é muito diferente é Quebec, porque eles têm uma legislação, ou seja, Diferente. totalmente diferente em relação. As outras das outras províncias são parecidas, Tá. mas cada uma tem a sua. Eu acho que já quando você já faz o curso do Smart Serve, que eu acho que custa $50 e tudo, eu acho que você já aprende muito ali, que você, por exemplo, não pode servir bebida para quem já está alcoolizado, você vê que você tem responsabilidade quando você serve bebida para alguém que é... Então, assim, por mais que às vezes você fale assim, mas eu não vou trabalhar servindo, mas vai, no começo, você como organizador ali do evento, ou como alguém que trabalha, você tem que estar de olho. Pelo menos fiscalizar as pessoas que estão servindo. Então, e é um curso rápido que você faz online. Online, pode usar para... Eu usei meu Smart Surf por muitos anos no comecinho aqui no Canadá, porque eu trabalhei em café, trabalhei em evento, e hoje em dia faz muitos anos que eu não uso, mas já usei como Brand Ambassador na LCBO. Como Brand Ambassador? De produto, de bebida alcoólica. Eu acho que essa é uma dica, principalmente você, Brand Ambassador, agora no verão, né? Tem muita Brand Ambassador, só um parênteses para quem não sabe, são os promotores. Promotor de degustação, promotor de vendas. Isso. Você precisa ter esse curso se você vai trabalhar, né, com bebida alcoólica, e é o que tem bastante, né? Até, enfim, eu acho que tem outra certificação que é de Food Handler, para quem vai lidar com alimentos. Não necessariamente você vai trabalhar numa cozinha, mas é bom você saber. Eu acho que é um comecinho, assim, para você, né, se familiarizar. E eu acho que buscar essas oportunidades de voluntário com muito cuidado, porque às vezes você vai ser voluntário e às vezes você vai perceber que eles estão usando a sua mão de obra de graça, né? Que você não está ali aprendendo nada, que você está... A gente não deve, em evento, por exemplo, ter segurança voluntário, porque não é o tipo... E a gente vê que às vezes algumas empresas contratam voluntários para trabalhar na segurança, né? Então, veja... Na segurança você tem que ter uma carteirinha aqui, né? Para poder revistar pessoas, esse tipo de coisa. Eu não sei exatamente, mas existem empresas, né, assim, para isso. Uma empresa que trabalha bastante com voluntário é aquela MLSE, que é a dona do time do Maple Leafs de hockey, do time do Raptors, do time de, enfim, né, de todos os times. Eu fiz bastante voluntário lá no Scotiabank Arena. Eu acho que é legal que você vê ali. Então, o voluntariado, ele parece meio... parece que você está meio que trabalhando de graça no começo, mas é muito importante para você conhecer. E aí, por outro lado, essas empresas de catering, né, empresas de alimentação, eles estão sempre procurando pessoas para montar o setup deles, a mesa, o negócio nos eventos. Eu aprendi muito também, eu acho que foram empresas assim, e que eventualmente viraram... Eu tive um emprego numa dessas empresas como event coordinator. Eu mostrava o venue, mostrava para as noivas e tudo mais, mas eu fiquei lá pouco tempo, porque era um part-time. Então, eu acho que entrar como nessas empresas, né, como servindo, né, e observar, né? Para mim, observar a questão de casamento foi... não era o que eu queria fazer, nunca foi, tá? Trabalhar nunca foi, mas foi muito importante para eu saber a linguagem, a linguagem que se fala nesse meio. E é bom porque se você está num emprego ou num voluntário desses num primeiro momento para ganhar experiência, você está num ambiente mais ou menos seguro. Obviamente tem sua imagem profissional, mas se você cometer um errinho, pagar um miquinho ali ou aqui, talvez não seja tão grave como estou num trabalho full time que minha vida inteira depende dele. Se eu cometer um erro, eu vou perder o emprego. É bem isso mesmo. Existem oportunidades de voluntariado, por exemplo, a CNI, que é um dos maiores eventos públicos, né, de Toronto, eles contratam... Meu filho foi voluntário lá por alguns anos.
E ajudava, assim, ali a organizar a fila, ajudava... Para quem é 15, 16 anos, assim, na época ele tinha, ajuda muito você a lidar com o público, a lidar com aquelas coisas já, gente que desmaia porque tá muito calor, gente, né, para você saber quem você chama. Então, ajuda muito essa questão de estar cara a cara com o cliente, né? Então, eu acho que tem... E eles treinam os voluntários. Então, eu acho que tem instituições que têm um propósito ali no treinamento, que não é, sabe, assim, vai trabalhar de graça. Não, que te ensina realmente, sabe? É difícil, né? Você saber sem você ir. Mas eu acho que essas são oportunidades. E aí, assim, vai visitar os eventos. Vai visitar. Tem um congresso, sei lá, de dentista que você pode ir, vai. Sabe, se você quer entrar nessa área, vai entender como que... Observa o que tem ali. Vai visitar os eventos, né? Agora Vai visitar. no verão tem, tanto no verão quanto no inverno tem eventos. Vai como visitante mesmo, observa, olha quais são as diferenças no evento no verão, quais são as diferenças no evento no inverno. Até para tentar entender, observar e ver a dinâmica, né? Exatamente. Meu marido fala assim, nossa, a gente às vezes vai em algum evento, a gente foi recentemente no Boat Show esse ano, e eu trabalhei no Boat Show, tipo, sei lá, 5 anos seguidos. Conheço, mas esse ano eu fui porque eu queria, enfim, tem uma parte para família, e eu queria levar minha filha e tal. E aí, meu marido falou assim, você não consegue, né? Tá aqui sem ver um defeito, sem ver um negócio, sem corrigir. Às vezes eu passo e tem, tipo assim, um fio, sabe? Aí eu ligo, eu falo assim, gente, olha só, tem um fio aqui, é um risco de alguém tropeçar, manda alguém, tá vazando água aqui, ó, sabe? Tipo assim, aí meu marido, mas meu... Aí eu assisto, por exemplo, eu falei pro meu marido, eu acho que eu vou me candidatar para trabalhar de voluntária lá no Super Bowl, porque eu assisto o Super Bowl, ao invés de eu ficar assistindo o show, né, que é maravilhoso, eu falo, gente, como que eles conseguiram colocar esse palco no meio em tão pouco tempo? Como que eles desmontaram esse palco? Como que fez? Eu falo assim, não é possível isso, gente. Sabe? Então, assim, agora tem a Copa do Mundo, né? Ano que vem, para quem está no Canadá, tá cheio de vagas, cheio, não sei, né? Não sei se é fácil, não sei, mas tá cheio de vagas. Então, assim, eu tenho muita curiosidade, assim, de aprender esses grandes eventos, né? Cara, é muito louco, né? É muito doido, assim. Acho que, enfim, observar, visitar, né? Se você quer estar na área de eventos, você tem que ir, existe... Pega o site da cidade que você mora e veja a programação de eventos. Pode ser um evento bobinho, pode ser, sei lá, tem muito, assim, esses home shows que mostram lá os vendedores de janela, de porta, fornecedor de piso. Vai visitar. Alguém pôs esse evento, né? Alguém criou esse evento. Então, assim, vai visitar, olha o site, vê o que você faria de diferente no site, né? Eu não trabalho, eu não tenho nenhum poder sobre site, sobre comunicação de rede social, eu não participo disso, mas a gente sempre olha, né? Porque, poxa, tem uns sites que tem muita informação, que é legal pra caramba, você consegue ver tudo. Tem outros que você tem que ficar lá caçando para ver o preço do ingresso, sabe? Então, essas coisas, assim, observar mesmo. Acho que essa é a dica mesmo, né? Frequentar. Sim. Especialmente porque aqui você tem formatos muito diferentes, né? Acho que tem uma variedade muito grande. Você tem desde da festinha, a organização ali, como o equivalente da festinha na quermesse atrás da igreja no Brasil, até a grande causa humanitária, com pessoas, com celebridades vindo dos Estados Unidos. Você tem toda a geração de negócios. É um mercado muito amplo, muito variado aqui. E é o tipo de coisa que agora, especialmente para evento presencial, né? Não dá para você conhecer ou sentir essa vibe só olhando pelo computador, digamos assim. É bem isso mesmo. Estar presencial é tudo, né? Quem trabalhou em eventos durante a pandemia sabe que loucura que foi, né? Eu estava num show site quando o Ford fechou tudo e foi muito difícil. Muitas pessoas chorando, gritando, batendo em porta. Eu nunca vi essa agressividade assim, né? Aqui no Canadá, dessa maneira como eu vi no dia, né? A gente tinha um evento que tinha sido a montagem o dia inteiro, a semana inteira, foram uma semana de montagem e abri na sexta, quando na sexta veio a ordem de fechar, né, todos os eventos. Então, existiu toda aquela parte de fazer eventos online e tudo mais, e criou um novo nicho, né?
que tem até hoje. Mas o que você vê presencialmente, acho que o que você aprende, as conexões que você faz, né? Eu acho bem diferente, né? Estar presencial, embora eu entenda a importância do online, que ele é acessível, né, para todo mundo, né? Mas enfim. Então é isso. Eu tenho aqui, a gente vai encerrar. Eu tenho 3 perguntas bem rapidinhas, só para dar uma Tá. descontraída aqui. Qual que foi seu maior mico em inglês? Não somente no seu atual trabalho, mas em qualquer situação. Você sabe que eu acho que eu passei um mico em francês, porque eu fui para o Quebec uma vez, eu não falo nada de francês, mas eu imaginava que todo mundo falasse lá inglês, e não é assim, né? Não é bem assim, as pessoas não falam inglês, ou tem má vontade, enfim. E aí eu passei um aperto para pedir um sorvete, e eu estava com a minha família me largou lá para eu pedir sorvete para todo mundo, e aí eu ficava apontando e tal. E eu saí com o sorvete tudo errado. Acho que esse foi assim um grande mico. E assim, direto, eu pago até hoje esse mico, são as expressões que a gente fala em português que a gente quer traduzir para o inglês. Tipo assim, mas aí são outros 500. Tipo, sabe assim? Mas aí another 500. Tipo assim, ninguém entende, ninguém vê graça. Eu amo, porque eu faço os mesmos também. Nossa, porque você quer se expressar e não tem o mesmo som. Acho que esse é uma coisa assim impressionante. Essa do mico das expressões é demais. Assim, não tem como. São os melhores mesmo. Qual que é a sua comida favorita aqui no Canadá? Especialmente para quem já trabalhou com todo tipo de caterings possíveis. Ai, gente, eu acho que a minha comida preferida. Lembra que eu tenho um fundinho, eu sou nutricionista também, né? Então, assim, eu acho que para falar a verdade, eu acho que a comida daqui, a gente tem muito acesso a tudo, apesar de que as pessoas acham que não encontram as coisas. A única comida que eu consigo lembrar aqui é o poutine, né? Que é a comida tipicamente canadense, mas não é a minha preferida nem de longe, assim, passo bem longe. Eu tenho uma preferência por ceviche, que é uma comida peruana, e eu achei recentemente aqui perto de onde eu moro um lugar que tem, então assim, eu sou apaixonada, que é o, né? É a minha comida acho que preferida, assim, é o ceviche. Em qualquer época, frio, calor, eu adoro. Acho que é uma das coisas preferidas, assim. Eu acho que é isso. Eu amo a diversidade de comida aqui. Não é comida É, canadense, mas é todas as que todo mundo trouxe para cá. exatamente. Isso é muito legal, né? De poder ter acesso a tudo, né? Do mundo inteiro, eu acho É legal. muita variedade. É. Falando em comida, se os brasileiros no Canadá, ou Brains, fossem um sabor de sorvete, qual sabor você acha que representaria a melhor essência ou energia da nossa comunidade? Ai, olha, eu acho que teria 2 sabores. Eu acho que o sabor de chocolate, que tem que ter, todo mundo gosta. Algumas pessoas não gostam, mas assim, acho que é o que todo mundo gosta, tem que estar ali como opção. Mas eu acho um sabor assim, por exemplo, cotton candy, que é muito colorido, né? Muito, tem todas as cores ali naquele sorvete, né? Cheio de cores e aquela mistura que sai um gosto ali, enfim, né? Eu acho que é essa mistura, assim. Eu acho que é isso, né? Ali no grupo do Brains tem pessoas de todos os backgrounds, de todas as partes do Brasil, né? Inclusive partes do Canadá, não é só gente de Toronto. As discussões são interessantíssimas, né? Porque são pontos de vista de áreas diferentes, né? Então é muito interessante para quem não está no grupo assim ainda, né? Quem puder entrar é muito interessante mesmo a discussão. As discussões são ricas, né? São bem interessantes, sem contar a questão de ajudar muito no networking, como as pessoas ali divulgam vagas, né? De trabalho. Eu já fiz contatos com pessoas que trabalham na área de eventos lá. Então, assim, muito, muito legal. E É às isso. vezes a indicação de fornecedores, de tudo, né? Rola um Google Perguntas ali, Yahoo Resposta Geral. Porque a sua dificuldade pode ser que outra pessoa já tenha passado para encontrar até, por exemplo, agora você já sabe que eu sei onde comprar sabe assim, a toque de caixa 300 coletes de segurança, entendeu? Então, se alguém perguntar ali, eu vou falar, vai nessa loja tal e tal. Então, é isso, né? Na hora da emergência ali, gente, não adianta. O brasileiro,
é muito rápido, assim, na adaptação, na flexibilização de coisas, sabe? Eu gosto muito da palavra que não existe muito bem em português, que é resourceful. Nós somos resourceful. A gente É dá isso um jeito mesmo. de encontrar os recursos para fazer alguma coisa. Nossa, é perfeito, é isso mesmo, exatamente isso. Acho que é saber onde encontrar, saber para quem pedir, para quem perguntar, é isso mesmo, né? A gente não. Quando alguém te fala assim, não, isso não dá para fazer. Aí você fala, não, mas calma aí. Aquela história, hold my purse. E aí, tipo, você vai atrás de quem, né, consegue dar um jeito ali. É isso, é bem isso, né? Sim. E nosso papo tá uma delícia aqui, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Mas esse episódio do Braincast, obrigada, Fabiana. E se alguém Imagina. precisar ou quiser entrar em contato com a gente, ou quiser entrar em contato com a Fabiana, a Fabiana, como Fabiana Molina no LinkedIn, mas a gente vai deixar também aqui os contatos dela. Caso alguém que esteja ouvindo o podcast não esteja no grupo, já esteja no Canadá, mas não esteja no grupo, manda uma mensagem nas nossas redes sociais, conversa com a gente, segue a gente no Instagram, no YouTube, a gente tem os episódios no Spotify, que a gente sempre vai encontrar uma maneira de se conectar, entre em contato com a gente, e porque o Brains é mais apenas do que um grupo de networking, é um suporte para todo mundo que embarca nessa jornada profissional e pessoal. E, Fabiana, mais uma vez, obrigada por compartilhar sua história aqui hoje. E eu acho que a gente teve um bate-papo muito legal, acho que é um dos primeiros que a gente teve sobre eventos, especialmente presenciais e pós-pandemia. Eu aprendi muito hoje. Obrigada, viu? Imagina. Eu que agradeço, primeiro, pelo trabalho voluntário tão importante de vocês, né? Porque eu sei que tá todo mundo ali trabalhando e doando parte do seu tempo para fazer isso acontecer. Isso é muito importante, agradecer mesmo, né? Todos os voluntários do grupo, todo mundo que participa, agradecer o convite, obviamente, com muito carinho. Fiquei super surpresa, mas adorei conhecer você, conhecer, né? Enfim, obrigada. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail, pode me chamar lá no LinkedIn. Eu estou à disposição, que eu puder ajudar, farei. Certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.